Um dos vídeos que mais bombaram no canal nesse ano de 2024, é claro, tinha que ser o quê? Vídeos em que eu falo das orações subordinadas e das orações coordenadas, tá? Então, como você sabe que aqui português é na prática, a gente vai entender na teoria e também fazer exercício ao mesmo tempo, porque você sabe português aqui é na prática, então você vai entender um pouco mais, se você tem dúvida, a relação aí entre oração coordenada e oração subordinada, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar de oração, beleza? A gente sabe que essa questão das orações, elas sempre caem em concurso, né? Então, se você já está fazendo o seu concurso, ou melhor, está se preparando para o seu concurso, lembre-se da mentoria Prof. Gui Furtado, beleza? Cansou da teoria? Ou você é aquele aluno que aprende melhor com o exercício? Então chegou a hora de você estudar comigo, tá? O contato tá aqui embaixo. Você pode contratar o plano de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, né? Já comprou muito curso por aí que era só teoria e ficou cansado ou cansado, então você vai construir comigo a sua gramática, tá? São mais de 100 páginas aí, basicamente, de questão, de exercício para você entender a gramática para concurso público. E a questão, ela fala o seguinte, tá? A gente vai fazer essa questão aqui com muita calma e eu vou te explicar, deixa eu ajeitar aqui, tá? E eu vou te explicar, é claro, o passo a passo, né? Olha o seguinte, o comitê disse que essa era uma decisão do Estado francês. E ele fala, o período ele é formado por, né? Quando a gente está falando de período, olha só a explicação que eu vou te dar. A gente pode ter o período formado por coordenação, beleza? Ou o período formado aí por subordinação. Então, você tem esses dois tipos de período. É claro que você tem aí o período misto, que é quando eu junto a coordenação e a subordinação. É final do ano, eu também estou cansado. A subordinação aí no mesmo período, e a gente vai falar que é o período misto. Mas a gente vai trabalhar aqui separado, tá? Para não ter problema. Bom, toda vez que eu estou falando aí, vou colocar aqui embaixo, né? Um período formado por coordenação, o que significa isso? Significa que aquele período, né? Aquele período, ele é formado pelas orações e essas orações, elas são independentes, tá? E quando eu estou falando de um período formado aí por subordinação, eu quero dizer que essas orações são dependentes, tá? O que significa dizer que é independente ou dependente? Quando eu estou falando oração coordenada, eu vou olhar primeiro ali o período, vou procurar os verbos e vou separar. Então, o grupinho do verbo 1 e o grupinho do verbo 2. E aí eu vou pensar separadamente. No grupinho do verbo 1, tem sujeito, complemento, tem tudo ali dentro? Se tiver tudo ali dentro, é um período formado por coordenação, tá? Vou olhar depois o grupinho da segunda oração, do segundo verbo. Se tiver tudo ali dentro, sujeito, verbo, complemento, aí também eu vou ter aí uma oração coordenada. Lembrando que quando a gente está falando de oração coordenada, elas podem ser aí assindéticas ou elas podem ser aí sindéticas. Quando eu estou falando assindética, significa que é sem conjunção, tá? E quando eu estou falando sindética, significa aí que é com conjunção, beleza? Agora, quando eu trabalho a oração subordinada, eu vou ter o seguinte, a oração principal e eu vou ter também aqui a oração subordinada. Essa oração subordinada, ela poderá ser substantiva, ela poderá ser aí adjetiva ou ela vai ser aí adverbial, né? Então, ela tem essas características, tá? Então, agora a gente vai analisar aqui as alternativas A, B, C e D, tá? Então, olha só, o comitê disse que essa era uma decisão do Estado francês. A primeira coisa que a gente faz em qualquer exercício de oração é separar o verbo. Lembra que eu falei no início do vídeo? Então, aqui eu tenho dois verbos, né? Depois que eu vi isso, eu vou observar o seguinte, eu vou tentar separar por blocos, como eu falei no início do vídeo para vocês. Então, o primeiro bloco vai ser esse aqui, o comitê disse, né?
que é onde tem o primeiro verbo. Então, eu vou chamar de oração 1. Disse, aí aqui, ó, que essa era uma decisão do Estado francês, vai ser a minha oração aí, número 2, tá? E agora eu vou tentar analisar. Vamos pensar, né? Vamos tentar classificar em relação à coordenação ou subordinação, tá? Olha só. Será que é coordenado ou subordinado? Lembra da questão de dependência ou independência. Quando eu estou falando assim, ó, o comitê disse, tem sujeito? Tem. Tem verbo? Tem. Mas olha só, está faltando o complemento desse verbo, porque eu fico assim, né? O comitê disse. Tá, mas disse o quê? Eu não tenho um complemento dentro dessa oração aqui, dentro da oração 1. Eu não tenho um complemento do verbo dizer. Se eu não tenho um complemento do verbo dizer, significa que essa oração aqui, esse período, é um período dependente, né? E aí, se eu estou falando de uma oração dependente, eu estou falando de oração subordinada, né? Eu preciso saber se é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial. Para eu ter uma oração substantiva, eu preciso ter uma conjunção integrante, que é geralmente através do que ou do se. Então, olha só, o comitê disse. Disse o quê? Olha só, quando eu falo disse o quê, eu sei que tudo isso aqui é o complemento desse verbo, tá? E aí, eu tô vendo esse que. Eu posso substituir esse que por isto ou isso? O comitê disse isso. Opa, professor, é claro que eu posso. Eu posso colocar o isso aqui. Se eu posso colocar o isso, significa que esse que, ele é uma conjunção aí integrante. Se ele é uma conjunção integrante, ele faz parte da oração substantiva, né? Aí fica fácil, porque a oração substantiva, para você entender a oração substantiva, você precisa entender sintaxe, tá? Então, por isso que aqui no canal eu já fiz um curso, basicamente, de análise sintática, tá? O curso está aqui embaixo para vocês. E se vocês, é claro, forem apoiadores do canal, você tem a playlist completa, beleza? Então, torne-se membro para você aprender sintaxe do zero ao avançado. E se você faz parte do grupo de membro, aí a playlist ela tá inteirinha para vocês, beleza? Então, é só ver aqui embaixo. Quando a gente fala aí de oração subordinada substantiva, a gente tem que aprender sintaxe, tá? Então, olha só, depois disso, eu descobri que é uma oração subordinada substantiva. Então, eu preciso fazer essa análise sintática. Então, olha só, o comitê disse, ok, disse o quê? Que essa era uma decisão do Estado francês. Aqui, esse verbo é um verbo transitivo direto, né? Então, quem diz algo. Tudo isso que está aqui vai ser o meu objeto direto, só que em formato de oração. Claro, porque tem verbo. Então, isso aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva aí, direta. Então, agora é só marcar a alternativa. O período ele é formado por uma oração principal e uma oração subordinada objetiva aí, indireta. A gente vai marcar a alternativa A. Bom, então, a gente sabe que é uma oração principal e uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A oração que não tem a conjunção, ela é chamada de oração principal. Então, tá tudo certo. Aqui ele fala que é subordinada adverbial? Não, porque a gente viu, por conta desse quezinho aqui, que é uma conjunção integrante que faz parte de uma oração substantiva. Adjetiva restritiva? Não, porque a oração subordinada adjetiva ela é feita aí através do pronome relativo, que a gente não viu isso ali, tá? E oração coordenada assindética? É claro que não, porque a assindética é aquela oração independente e a gente viu aqui que são orações, tanto a oração 1 quanto a oração 2, orações dependentes. Se você ficou com alguma dúvida aí com relação ao estudo das orações, presta bastante atenção, tá? Aqui embaixo existem vídeos e aulas complementares. Ah, professor, eu não entendi nada. Você nem assistiu o vídeo até o final para saber? Tá? Então aqui embaixo tem as aulas complementares para que vocês possam assistir, beleza? Lembrando que você tem que saber análise sintática para entender oração subordinada, tá? Então aqui tem a playlist e se você for fizer parte do grupo de membros,
tem a playlist completa para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado e te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. E é claro, um feliz 2025 para você, para mim e para todos nós, tá? Até a próxima.